boa tarde, bom dia para você que é do sétimo ano. Hoje a nossa aula vai ser uma revisão. Eu tenho percebido nas aulas de atendimento online que as dúvidas entre multiplicação e divisão, que é uma regra, e adição e subtração, que é outra regra, as dúvidas ainda estão grandes. Eu tenho atendido dúvidas do tipo, professor, mas aí eu fiz sinais iguais, deu positivo. Não era mais sinal igual, era dívida, não tinha mais multiplicação e divisão. Então os alunos ainda estão confundindo. Eu já preparei um quadro aqui sobre adição e subtração, depois eu vou passar multiplicação e divisão e por último a potenciação para ficar bem esclarecido, porque não adianta nós seguirmos adiante com essas dúvidas, porque vira uma bola de neve, né? Então eu preparei um script aqui, onde eu vou fazendo um ressalto nessas dúvidas, principalmente de tudo aquilo que eu ouvi durante as aulas. Então vamos lá, olha só. Coloquei aqui, soma ou subtração? Soma ou subtração? Regra, vale o sinal do maior, tá? Então aqui nós temos que ver qual é o sinal do maior. Ah, mas o maior não é sempre o positivo? Não, eu não estou falando aqui de entre positivo e negativo. Eu estou dizendo, vale o sinal do maior? Valor absoluto. Você lembra que o valor absoluto é o número sem sinal nenhum. Então você olha para o número sem sinal nenhum. Qual é o maior valor absoluto? Ah, é esse. Então vai permanecer no resultado o sinal daquele maior valor absoluto. Veja aqui. Na adição de números inteiros, somamos as parcelas quando os sinais forem iguais. Tá? Então, veja bem. Quando é que eu vou juntar as parcelas? Quando é que eu vou somar as parcelas? Eu vou somar as parcelas quando os sinais forem iguais. Então, soma ou subtração? Neste caso, é soma. Eu vou somar. A regra do sinal fica assim. Se eu tenho um número positivo e quero somar com outro positivo, eu realmente somo. E o resultado vai ficar positivo. Se eu tenho um número negativo e vou somar com outro número negativo, realmente eu vou somar as parcelas. E o resultado vai ficar negativo. Veja assim, se eu estou somando dois positivos, eu junto os seus valores absolutos e o resultado fica positivo. Se eu estou pensando em somar dois valores negativos, eu realmente junto os seus valores absolutos e o resultado fica negativo. Fechou? Ó, quando que eu vou somar as parcelas de uma adição? Quando os sinais forem iguais. Você soma os seus valores e permanece no resultado o sinal que estava nos valores absolutos. Somei dois positivos, fica positivo. Somei dois negativos, fica negativo. Aqui vale lembrar que você pode pensar assim. Eu tenho, continuo tendo. Eu devo, vou ficar devendo. Ok? Então agora vamos aos exemplos. Vou passar os exemplos aqui. Ó, eu vou até deixar essa regrinha aqui de cima para a gente não esquecer de estar sempre de olhar aqui. Tá? E essa tabelinha aqui, ó, é bom você ter, né? Para você saber. Veja que eu estou somando valores, não estou multiplicando. Ainda não falei de multiplicação. Então vamos aos exemplos, ó. Exemplos. Então eu tenho mais 2 com mais 5. Veja bem. Não importa se você tem parênteses. Lembra que a gente, no começo da matéria, a gente ia lá, elimine os parênteses e resolva. Primeiro vamos eliminar os parênteses. Já eliminei os parênteses. Eu tenho um número positivo com outro positivo. Se os dois sinais são iguais, eu vou somar os valores absolutos e permanece no resultado o sinal que estava nos dois. Agora é mais 10 com mais 22. Você também pode pensar,
Eu tenho 10 e eu tenho 22. No total, eu tenho 32. Agora vamos com os negativos. Eu devo 5 e eu devo 4. Olha só. Menos 5 com menos 4. Já eliminei os parênteses. Menos 5 com menos 4, eu devo 5 e eu devo 4. Então, eu devo 9 no total. Tá vendo? Eu somei as parcelas e permanece no resultado o sinal que estava nas duas parcelas. Menos 56 com menos 12. Ó, sinais iguais. Não tenho multiplicação aqui, não tenho divisão. Então eu penso, eu devo 56 e eu devo 12. Eu tenho que somar os dois, que vai dar 68, para saber quanto que é minha dívida. Então, se a dívida é negativo, eu continuo devendo. Ok? Então vamos lá, para o próximo. Então ficou tranquilo isso aqui? Na adição de números de mesmo sinal, eu somo seus valores absolutos e no resultado permanece o sinal que estava na conta. Agora, aqui. Sinais diferentes. Quando que eu vou, ó, vou diminuir, ó, usei uma palavra bem simples, diminuir, não coloquei nem subtrair, coloquei diminuir para você assimilar bem. Vou diminuir os valores absolutos. E agora eu coloco valores absolutos porque é um número sem sinal nenhum. Vou diminuir os valores absolutos quando? Quando? Olha só, quando que eu vou diminuir os seus valores absolutos? Quando os sinais forem contrários. Olha só. Então, quando os sinais forem contrários. Quando que eu vou diminuir esses valores, então? Esses valores absolutos? Quando os sinais forem contrários. Tá? Vamos estabelecer uma regra do sinal aqui. Regra do sinal, para seguir um padrão como no outro. A regra do sinal. Se você for somar, olha só, se você for somar um número positivo mais um número negativo, este sinal, se aqui for um sinal de menos, olha só, vou escrever aqui. Esse menos indica que esse menos indica que o maior valor absoluto, era negativo. Indica que o maior valor absoluto era negativo. Então, olha só. Vou diminuir os valores absolutos quando? Quando os sinais forem contrários. Primeira regra do sinal. Se você vai... Opa! Aqui, ó. Desculpa. Aqui é mais, tá? Aqui é mais. Quando você vai somar um valor positivo com um valor negativo, vai dar negativo no resultado se o maior valor absoluto for negativo. Agora vamos ver a outra regrinha. Agora vou ter que apagar aqui nosso título.
Tá vendo aqui, ó? Permanece o sinal do maior valor absoluto. Apaguei aqui, ó. Quando vou diminuir os valores? Primeiro caso, quando que eu vou diminuir os valores? Quando os sinais são contrários. Novamente, agora eu tenho aqui, ó, um valor positivo mais um outro valor negativo. Este resultado vai ser positivo e isso significa o quê? Significa que esse mais, que é este sinal aqui, ó, esse mais indica que o maior valor absoluto, era positivo. Ok? Então, olha só. Eu somo os valores quando os sinais são iguais e permanece no resultado o sinal das parcelas. 2 positivos, soma fica positivo. 2 negativos, soma fica negativo. Quando que eu faço a subtração desses valores? Se os sinais forem contrários. Se eu somar um positivo com negativo, o resultado será negativo se o maior valor absoluto for negativo. Se você for somar 2 números de sinais contrários, o resultado será positivo se o maior valor absoluto for positivo. E não esquecendo que como é que você faz a conta? Do maior valor absoluto, tira o menor. Então, é isso na subtração e na adição. Vamos fazer um exemplo aqui agora desses casos de quando os sinais são contrários. Se você quiser anotar essas regrinhas, você para o vídeo, anota e depois segue adiante. Exemplos. Então vamos fazer o primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho 3, já tirei os parênteses, tá? 3 menos 4. Você sabe que o número, quando ele é positivo, não há necessidade de ter o sinal de mais na frente. Mas eu coloquei para você não confundir. Tenho 3 e devo 4. O que é que nós escrevemos anteriormente? O maior valor absoluto é o 4. Do maior valor absoluto, tira o menor. 4 tira 3. Fica 1. Agora, quem era o sinal do maior valor absoluto? Menos. Menos 15 com mais 20. Menos 15 com mais 20. Quem é o maior valor absoluto? 20. Do maior tira o menor. 20 tira 5. Sobra... perdão. 20 tira 15. Sobra 5. Qual é o sinal do maior valor absoluto? Positivo. Então vai ficar positivo. O resultado de uma adição vai ser negativo quando os sinais são contrários, vai ser negativo quando o maior valor absoluto é negativo. A adição de sinais contrários, o resultado vai ter sinal positivo quando o maior valor absoluto é positivo. E do maior tira o menor sempre. Ok? Então, vamos agora. Isso é da adição e da subtração. É assim. Sinais iguais soma e fica o sinal que está nos números. Sinais diferentes diminui e fica o sinal do maior valor absoluto. Beleza. Agora vamos para a multiplicação e a divisão. Isso tem que ficar bem gravado. É como se fosse, eu já mencionei outras vezes, é como se fosse regra de jogo. Nem todo jogo você usa as mesmas regras. Você tem que saber quais regras usar para qual jogo. Multiplicação e divisão. Multiplicação
e divisão. Multiplicação e divisão. Regra. Olha a regra da multiplicação e divisão. Sinais iguais resultado, sinais iguais, resultado positivo, sempre. Ah, é às vezes? Não, não é às vezes, é sempre. Sinais iguais sempre será o resultado positivo. Aonde? Na multiplicação, na divisão, nas duas. Sinais iguais, resultado positivo sempre. Multiplicou ou dividiu dois números positivos, vai dar positivo. Multiplicou ou dividiu dois números negativos, vai dar positivo. O resultado sempre será positivo. E sinais diferentes vai ser negativo. Então, outra regrinha. Sinais diferentes. Sinais diferentes, um é menos, outro é mais, ou vice-versa. Resultado negativo. Olha só, eu estou escrevendo tudo isso, passando novamente, escrevendo no quadro para você anotar, porque não pode ficar sombras de dúvidas nos próximos conteúdos em relação a isso, ok? Então você pode anotar o seguinte quadro. Olha só. Na multiplicação, tanto na multiplicação quanto na divisão. Mais com mais vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. E menos com mais vai dar menos. Então, sinais iguais. Aqui, ó. Sinais iguais. Positivo. Sinais diferentes. Negativo. Por isso que eu acho que a multiplicação e a divisão é até mais fácil que a adição e a subtração, porque você vê os sinais dos números. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo, tanto na multiplicação quanto na divisão. Fechou? Vamos fazer anota isso aí, vamos fazer alguns exemplos. Professor, não apaga o quadro que eu ainda não copiei. Opa, mas aqui tem um recurso, você pode parar o vídeo, né? Não precisa eu esperar você copiar para apagar. Basta você parar o vídeo, copiar, assimilar, fotografar. Exemplos. Então, olha só. O primeiro exemplo. 3 vezes menos 4. Positivo com negativo, dá negativo. 3 vezes 4, 12. Letra B. Menos 2 vezes menos 5. Lembra daquilo que eu falei? Aqui tem que ter parênteses porque dois sinais juntos, grudadinhos, não podem, né? Aqui é a mesma coisa. Aqui para chamar a atenção que ele é negativo. Multiplicação de sinais iguais. Positivo. 2 vezes 5, 10. Tá vendo? É só você multiplicar e fazer a regrinha do sinal. Agora tem aqui, ó, menos 7 vezes mais 5 vezes menos 2. Você faz a regrinha do sinal assim, ó. Multiplicação, sinais contrários, dá negativo.
Multiplicação, agora esses dois aqui, ó, sinais iguais, dá positivo. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 2, 70. Mais 70. Letra D. Agora, menos 15 dividido por 5. Professor, não teria que ter parênteses aqui? Não, porque o sinal de mais não precisa aparecer. Se ele não apareceu, não tem dois sinais grudadinhos aqui, então tá tranquilo. Divisão, sinais contrários, negativo. 15 dividido por 5 dá 3. Letra E. Mais 40 dividido por mais 4. Divisão, sinais iguais, positivo. 40 dividido por 4 é 10. Letra F. Muitos exemplos para você não esquecer, hein? Menos 20 dividido por menos 4. Olha aqui. Menos 20 dividido por menos 4. Divisão, sinais iguais, positivo. 20 por 4 dá 5. Letra G. E último. Menos 18 dividido por mais 6. Divisão, sinais contrários, dá negativo. 18 por 6 dá 3. Pronto, é assim. E se isso estiver no meio de uma expressão numérica, é assim que você resolve também. Leva em consideração a regra dos sinais da operação. Então, valeu aí as regras da multiplicação e da divisão. Agora vamos ver então potenciação de inteiros, que foi a nossa última matéria. Tá? Porque as expressões numéricas usam todas as operações. Potenciação. Potenciação. Estou colocando aqui o nome de cada operação para você não fazer confusão. Então você guarda esse vídeo, na dúvida volta lá, assiste novamente. Olha só. Regras. Temos duas regras básicas para a potenciação. Qual é a primeira regra? Quando o expoente for par. O que acontece com o expoente par? Eu sempre brinco na sala de aula. Parpou, parpou, parpou. Expoente par, resultado positivo. Resultado sempre, sempre, sempre positivo. Não importa a base, se a base for positiva ou se a base for negativa. Se o expoente for par, o resultado sempre será positivo. Regra número 2 da potenciação. Agora é quando o expoente é ímpar. Expoente ímpar. O que acontece no resultado de uma potenciação quando o expoente for ímpar? Mantemos o sinal da base. Mantemos o sinal da base no resultado. Mantemos o sinal da base no resultado. Aqui, ó. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Se a base for positiva e o expoente é ímpar, vai ser positivo o resultado. Repete o sinal da base se o expoente for ímpar. Então a regra é simples. Expoente par. O resultado sempre vai ser positivo, não tem exceção. Expoente ímpar. Repete o mesmo sinal que estava na base, sem exceção. Ok? Então vamos a alguns exemplos para finalizar. Vou passar aqui alguns exemplos.
Exemplos. Letra A. Menos 2 ao cubo. Letra B. Menos 5 ao quadrado. Letra C. Menos 7 à primeira potência. Letra D. Menos 6 na zero. Letra E. Menos 3 na quarta potência. Letra F. Menos 3 ao cubo. Letra G. Mais 3 ao cubo. E letra H. Mais 2 na quarta potência. Isso, ímpar aqui. Vamos colocar um mais aqui. Pronto. Então veja bem aqui, ó. Expoente ímpar, repete o sinal da base. Menos. Agora você faz 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Expoente par, resultado positivo. Não importa quem está aqui. O resultado sempre vai ser positivo. 5 elevado ao quadrado, 25. Expoente ímpar, repete o sinal da base, mais 7 repetido uma vez, vai dar 7. Menos 6 na zero. Aqui você pode pensar das duas formas. Qualquer número elevado a zero dá 1, mas o zero é par, então o resultado é positivo. O mais não precisa aparecer, por isso que a gente diz, qualquer base elevada a zero, a resposta é 1. Expoente par, resultado positivo, independente da base. E aqui você vai ter 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Agora, nesse exemplo aqui, expoente ímpar, repete o sinal da base. 3 elevado ao cubo, 27. Expoente ímpar, repete o sinal da base. A base era positiva, 27. Expoente par, resultado positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Feito então, eu espero que esta aula tenha lhe ajudado bastante, tenha esclarecido alguma dúvida que tenha ficado, que você não tenha conseguido esclarecer comigo nas aulas online ou nos vídeos anteriores. Espero que com isso você agregue um pouco mais de conhecimento, se saia muito bem nas verificações e nas próximas matérias que estão por vir, que tudo isso aqui são operações básicas para a gente continuar estudando. Ok? Um beijo no coração e bons estudos. Tchau!